Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Mais uma tardezinha com Jesus. Glória a Deus, no Leitura Diária Oficial, para trazer uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, que está lá em Mateus, vamos lá, Mateus 17, no seu versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os de dracmas e disseram: os vossos mestres não pagam os de dracmas? Disseram eles: sim. Entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que parece, Simão, de quem cobras os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo então livre os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma e dá-o por mim e por ti, né? Eles se apresentam, os cobradores vão até Pedro, né? E indaga. Seu mestre não paga? Ele disse: paga. E era necessário fazer esse pagamento para a manutenção da casa do Senhor, né? A gente vai encontrar isso lá em Êxodo. Então, era necessário pagar, né, os impostos. Aí Pedro entra e ele fala assim, já indaga, né, já pergunta: vem cá, quem que paga? Porque antigamente os reis, eles eram isentos, né, e os seus filhos eram isentos, praticamente toda a sua família era isenta de pagar esse imposto. Aí Jesus indaga para Pedro, né, sim, os reis, quem que pagam os impostos, os alheios ou os livres? Aí ele fala assim: os alheios. Então Jesus, ele estava dizendo que ele, como rei, ele não tinha obrigação nenhuma de pagar o imposto, mas o povo já não recebia como rei, entendia que ele não era um rei, que ele era o filho do carpinteiro. Então para ele Jesus já antecipa logo: vai ser escândalo. Então, ó, Pedro, vai lá, pega um anzol, pega um peixe, na boca do peixe você vai encontrar, né, as de dracmas, as dracmas, o que era pago, né? Aí quando fala aqui de dracmas, são 2 dracmas, né? Que é um dinheiro. Então, aí Jesus antecipa e fala assim: olha, para não escandalizar eles, vai lá e pega. Aí você faz o quê? Paga por mim e por ti. É bem engraçado, queridos, que Jesus, ele sempre faz questão de deixar o exemplo e que a gente siga o exemplo, né? Se você tem que pagar, você comprou algo, você paga. Se você tem que pagar um imposto, não burle, não prive você de pagar aquilo que é obrigação, né? Como nós... eu falo assim, hoje que a gente paga imposto, paga IPTU, paga não sei o quê. Aí eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, mas o governo rouba tanto da gente, não tem porquê, não vai pesar muito se eu botar um gato de água, se eu botar um gato de luz, então não vai pesar muito. Então o pensamento dessas pessoas acaba tirando, como é que eu posso dizer, fugindo daquilo que Jesus está ensinando aqui. Beleza, o governo rouba, assim, o governo faz coisas com materiais péssimos, o governo, sim, ele faz várias coisas, mas isso não diz que a gente tem que agir da mesma maneira que eles, não pressupõe que a gente tem que fazer a mesma coisa que ele, porque Jesus aqui deu exemplo, ele poderia dizer assim: não, eu sou rei, não vou pagar. Então, ele disse assim: não, para que não haja escândalo, então, vai lá e paga o meu e o seu, Pedro. Mas aí a gente esquece disso. E aí, o que acontece? Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas fulano é crente, usa gato. Fulano é crente, compra e não paga. Ah, fulano é crente, usou o cartão da irmã e não pagou. Ah, fulano é crente, diz que não tem dinheiro, mas compra isso, compra aquilo. Ah, não tem dinheiro para comprar, para pagar, não dá o dízimo, não dá a oferta. Então, a gente precisa de fato entender o que precisa ser feito. O certo é o certo, o errado é o errado. Ah, não por conta dos outros, ou que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros agem, que a gente tem que agir da mesma maneira. Jesus aqui, ele deixa o exemplo: olha, eu poderia não pagar, porque eu sou rei. Então, diante da lei, os reis não precisavam pagar, mas eu vou pagar, porque para que não haja escândalo. Então, vai lá e pega o dinheiro na boca do peixe e paga para quem não tem o que falar. Mas nós não, nós, os crentes, às vezes, damos o que falar. Damos motivo para as pessoas falarem de nós, damos motivo para as pessoas nos julgar, para as pessoas apontarem. E às vezes o julgamento é correto, às vezes o apontar é certo, mas nós muitas das vezes não nos colocamos em situações de exemplos. Não, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser exemplo da minha casa, eu tenho que ser exemplo... Porque senão, queridos, a nossa fama, né, principalmente ainda mais quando a gente aceita Jesus, virou santo agora. As pessoas acham que a gente virou santo, mas temos a obrigação de andar corretamente, de andar em retidão, porque o Senhor nos
nos conduz a isso, ó, é pra gente andar em retidão, é pra gente andar honesto, é pra gente ser honesto, é pra gente agir com justiça, é pra gente ser verdadeiros, agir com parcialidade, agir com verdade, mas nós esquecemos isso e acabamos nos igualando às pessoas que agem dessa maneira, com as pessoas que fazem da mesma maneira, mas Jesus é que não, Jesus dá um exemplo. Então, Pedro, sendo cobrador de imposto, já sabia da lei, então Jesus faz o quê? Indaga ele já sabia. Então, aí o que ele faz? Ele tem isso como exemplo. E eu garanto que Pedro, em momento nenhum agora, mesmo que ele fosse filho de rei, ou ele cobrador de imposto, era também não precisava ele pagar o imposto, mas ele entendia que era necessário, ele entenderia que seria necessário fazer o correto, que é correto. Então, amados, seja correto, seja justo, sabe? Compre e pague, não fique atrás de... não sei porque eu tô falando mais de agiota, de pedir dinheiro, sabe? Às vezes a gente, eu falo geral, né? Porque graças a Deus não faço isso, mas as pessoas se deixam embolar a sua vida financeira, aí fica atrás de agiota, aí fica, sabe, numa vida, sei lá, uma vida dependendo dos outros financeiramente falando, mas paga o que você deve, haja como você tem que agir, de forma correta, de forma honesta, de forma que agrade o coração de Deus, que principalmente a gente precisa agradar o coração de Deus com a nossa forma de ser. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração, porque nós como crentes, eu falo assim como crentes, por quê? Porque a gente está sendo rodeado, a Bíblia diz, por uma grande nuvem de testemunha. As pessoas sempre vão estar ali atentas para pegar a gente no erro, elas vão estar ali sempre dispostas, disponíveis, prestes a sempre nos apontar, nos a julgar quando a gente errar, quando a gente falhar. Então faz o certo, procura agir o certo. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim, que tem Bolsa Família, é casada, recebe, mas chegou lá e mentiu, disse que não era casada. Ah, tem homem que diz que não é casado, eu fui lá e tá recebendo Bolsa Família. Ah, do governo ele rouba, não interessa, não é meu, não quero saber, eu tenho que fazer o que é certo. Aí mente para conseguir benefício, mente para conseguir auxílio, mente para isso, mente para aquilo, vive uma vida desonesta, uma vida que não agrada a Deus. Aí a vida financeira lá embaixo não sabe por quê. Ande correto, faça correto. Aí tem pessoas também, sabe o que fazem? Compra currículos, não se formou ainda. E aí faz o quê? Compra um currículo ali, né? E aí o currículo faz com que ele se forme, né? Aparentemente, e aí eles vão e aí conseguem adquirir trabalho. Porque hoje você adquirir trabalho, você tem que ter 2º grau completo, né? Ainda tem isso. Então, várias outras coisas. Então, vamos fugir da aparência do mal em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Eu sei, Deus, o quanto é difícil diante de um país corrupto, diante de um Brasil, Senhor, que muitas vezes as leis, elas não são cumpridas de forma correta, Senhor, mas isso não cabe a nós, meu Deus, ser iguais a as autoridades que roubam, as pessoas que roubam, as pessoas que fazem, que tiram do pobre. Senhor, eu te peço nesta tarde que o Senhor possa nos livrar disso, nos conduzir, Senhor, a uma vida de retidão, uma vida de honestidade, uma vida de verdadeiramente, Deus, de exemplo, meu Pai, Deus, para com aqueles que estão nos observando. Pai, eu te peço nessa tarde que o Senhor possa, Senhor, despertar, Senhor, a nossa visão para isso, porque pode, com certeza, Senhor, algo estar retido no mundo espiritual como por conta, Senhor, daquilo que a gente tem feito, Senhor, de forma até intencional, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a nos regularizar, Senhor, fazer tudo certo, conforme a lei manda, conforme Senhor, é ordenado que faça, Senhor, para que, Deus, o nosso título de cristão, Deus, ele seja, Senhor, defamado diante das línguas, diante das pessoas. Pai, muito obrigada por essa palavra, esse que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querida? Deus te abençoe. Fiquem com Deus.